Capitão América, qual é a trama de Capitão América? Para ver um processo narrativo, olha aqui, é necessário que eu tenha uma trama, que eu tenha um enredo. Eu acho que fica mais claro para vocês quando tem a abordagem do que é trama. Vocês percebem o que é trama? Que é algo conflituoso. Eu tenho em Capitão América uma situação inicial. Um homem franzino que quer fazer algo em relação à sua pátria e é sempre negado pelo exército. Ele conhece um cientista ligado ao exército americano que está desenvolvendo uma fórmula para a criação de super soldados. E este homem franzino por fora, mas muito forte e nobre por dentro, ele é transformado num grande soldado. É esta quebra da situação inicial. Veja que se por um acaso este homem franzino continuasse sendo franzino, algo de instável aconteceria no texto? Não. Essa instabilidade é chamada de quebra de situação inicial. E é a partir daqui que os conflitos começam a ser instaurados. E a grande sacada do filme é o que é ser nobre, o que é ser forte, porque ele se torna forte porque ele já era muito forte e nobre internamente. O conflito é o que é ser alguém capaz de mudar o mundo. O clímax é aquele ponto máximo. Qual é o ponto máximo? Vocês já assistiram Capitão América? É massa Capitão América, vocês já assistir. É interessante. O clímax em Capitão América é o momento em que ele se sacrifica para salvar as pessoas, já forte, mas fazendo alusão a um momento em que ele se joga em cima de uma granada, enquanto ainda era franzino, para salvar as pessoas que estavam no entorno. Aí perceberam que realmente uma guerra, ela não se vence uma guerra por armas. Uma guerra é vencida por homens. Aí ele se joga na granada, assim como sacrifica a sua vida. Só que como ele teve ali a genética modificada, ele dorme durante 70 anos. E quando ele acorda, as coisas começam a se tranquilizar, mas com a percepção de que haverá uma nova quebra de situação inicial, um novo conflito, um novo clímax e um outro desfecho. É a percepção, exatamente, é a percepção de que a vida não é um enredo. Nós não temos momentos de oscilação, conflito, clímax e desfecho. A vida é isso, a vida é um continuar. Esse texto, sim, é um texto predominantemente narrativo, porque eu tenho o gráfico da narração. Se você não encontra o gráfico da narração, você não tem um texto predominantemente narrativo. CESP gosta de cobrar isso, porque sabe que nós não conseguimos perceber a diferença entre uma exposição de fato e um texto narrativo, tá? A outra tipologia que nós temos é uma tipologia chamada de expositiva ou descritiva. Elas são lineares. Olha aqui, a narrativa ela é linear? Não. A expositiva, descritiva, ela é linear. Você não consegue perceber uma mudança, uma instabilidade de tempo, há um processo de exposição de elementos. Nós temos uma tipologia chamada de argumentativa. O que é uma tipologia identificada como argumentativa? Ela é linear, mas ela tem posicionamento, ela tem tese. Ela pode ser linear. Então, eu vou tirar, vou colocar só a tese, tá? Por que eu retirei? Porque quem já leu... Vidas Secas. Vestibular adora cobrar Vidas Secas, então um livro... Vidas Secas é um romance. É um texto predominantemente narrativo. Mas qual é a intenção de Vidas Secas? Não existe uma intenção argumentativa? Porque a intenção de Vidas Secas é justamente a de apresentar como é dura a vida de uma família no sertão e o porquê de essa família querer
fazer o processo migratório. Eu tirei o linear porque às vezes você encontra um processo predominantemente argumentativo também em um texto narrativo. Não existe exclusividade. Quando o concurso cobra para vocês essa diferenciação, ele está cobrando a ideia da exclusividade, mas não é do texto, é de um fragmento. Eles cobram um fragmento, pegam um fragmento e identificam. Esse fragmento ele é expositivo. Ou, se ele quiser tratar do texto inteiro, ele vai indicar o texto é predominantemente, significa dizer que existem outros processos, tá? E acabar sendo direcionado para o elemento equivocado. E é interessante também identificar que às vezes eles misturam, às vezes eles pegam a tipologia e fazem a classificação do gênero. Por exemplo, um sermão, ele tem que tipologia predominante? Um sermão, ele é predominantemente argumentativo. Então, eles podem pegar o texto apresentado é um sermão com valor argumentativo. Lá no enunciado, vocês vão identificar o seguinte. O texto acima, ele tem como tipologia e gênero, respectivamente, as seguintes classificações. Você tem, quando é predominantemente, você tem a percepção de que o que ele está querendo apresentar com aquele elemento é uma tese. O sermão é sempre argumentativo. Predominantemente. Não unicamente, mas a predominância do sermão é a de ser um texto argumentativo. Estabelecer, ele acaba, como é que a gente fala? Parábola. Normalmente eles trabalham com a parábola, que é a referência a um processo também comparativo. Traz essa referência comparativa para o explícito, para fazer a conexão com o ouvinte, e depois explicita a sua linha argumentativa. Porque o sermão é sempre para te orientar. Você toma um sermão para ser argumentativo, né? Às vezes é persuasivo, que a gente vai perceber aqui. Às vezes os autores eles mudam um pouquinho a tipologia, incluem ou modificam a nomenclatura, mas a tipologia ela é menor, tá? Ela tem uma quantidade de classificações menor do que o gênero. Porque como é que você escreve uma narração sem exposição? Não dá, não é? Nós temos uma tipologia chamada de dissertativa. Bom, isso lembra para nós a ideia de dissertação. Mas a dissertação ela tem duas classificações, tá? As dissertações, elas podem ser expositivas. Eu posso ter uma dissertação expositiva ou eu posso ter uma dissertação argumentativa. A dissertação ela tem um formato. Não tem um formato? Eu posso ter mais linhas ou menos linhas, mas a dissertação ela tem um formato. Ela tem uma linguagem própria. Toda argumentativa ela é uma expositiva. Agora, nem toda expositiva é argumentativa. A dissertação ela pode ter um desmembrar de nomenclaturas. Eu posso ter uma monografia, pensando no processo de dissertação. Agora, eu vou diferenciá-la porque a monografia é maior do que não necessariamente, mas pensando no processo de dissertação do vestibular. No processo de dissertação do vestibular, eu tenho uma dissertação menor. Eu vou ter todas aquelas partes agora de forma mais compacta, tá? Qual é a grande dificuldade da monografia, quando nós vamos fazer monografia lá de final de curso? Na graduação ou no mestrado. O professor chega para nós e pede para que nós definamos qual é o assunto. Depois, ele pede para que nós afunilemos. Identifiquemos o tema. Em nenhum momento ele pede para que nós inventemos uma opinião sobre aquele tema. Que é uma descoberta. A descoberta ela é apresentada na tese de doutorado.
Por que o doutorado vem depois do mestrado? Porque durante o mestrado, o normal seria você captar as informações relacionadas àquele assunto, àquele tema, e apresentar uma constatação. Não é uma descoberta. No doutorado, você tem o que nós identificamos como uma descoberta. É seu. A monografia você tem referências, revisão de autores, né? Revisão bibliográfica, você tem a introdução, a revisão bibliográfica. E, no final, uma conclusão, que não é sua. É uma identificação de todo o processo que foi ali apresentado. Por que nós achamos tão complicada a monografia? Porque nós achamos que temos que apresentar algo nosso. Não, é somente uma coleta de dados. A questão da monografia se diferencia da tese de doutorado, que muda-se, inclusive, olha, a nomenclatura. Se é tese de doutorado, vai utilizar toda aquela estrutura dissertativa que você utilizou na monografia, mas vai incluir um processo que é seu. É a sua constatação acerca daquele assunto, daquele tema. Se por um acaso os graduandos, os mestrandos e os doutorandos identificassem procedimento, esse procedimento aqui, as coisas iam ficar, olha, muito mais simples. Principalmente se for graduação ou se for mestrado, tá? Mas vamos aqui. A linguagem da tipologia dissertativa é que vai fazer uma certa diferenciação entre o que é uma linguagem dissertativa e uma linguagem expositiva. A expositiva ela pode ser literária. O que é uma expositiva literária? Se eu faço uma descrição de minhas filhas e indico que as minhas filhas são os sóis que me iluminam, eu estou fazendo uma descrição, não estou? Eu estou apresentando uma exposição. Mas essa exposição ela pode ser chamada de dissertativa? Não, porque a dissertativa ela tem uma linguagem mais objetiva, se contrastando com a linguagem subjetiva, que as pessoas também não sabem identificar a diferença. O que é uma linguagem objetiva? Não depende de você. É assim, ponto. O objeto é importante, não é o sujeito. A linguagem subjetiva, quem é importante? O sujeito. Por isso que é objetiva e subjetiva. Perceberam a diferença? A subjetiva não é aquela que falta clareza. Ela é clara. Só que ela precisa ser interpretada pelo sujeito leitor. As metáforas, por exemplo, elas são leituras subjetivas. Mas elas precisam ser claras o suficiente para os meus leitores compreenderem. Por exemplo, aquele exemplo da foice e do martelo. É uma metáfora, porque eu estou comparando o socialismo a um suficiente ou não foi claro o suficiente? O próprio mundo sabia que aqueles eram elementos ligados à União Soviética. Eu posso ter essa aproximação. A linguagem objetiva é uma comunicação denotativa. Aqui é um D, viu? Porque ficou horrível. É uma linguagem denotativa. A expositiva ela pode ser subjetiva ou objetiva. Mas a dissertativa ela tem que ser necessariamente o quê? Expositiva. Ela tem que ser técnica. É subjetiva. A expositiva ela pode ser subjetiva ou objetiva. A dissertativa ela tem que ser objetiva, ela tem que se pautar na denotação e uma coisa muito importante, ela tem que apresentar dados. A expositiva ela não tem que apresentar dados. Ela pode apresentar uma exposição baseada no senso comum. A dissertativa ela tem que apresentar algo concreto, ela é estabelecida no concreto. É uma exposição. É uma coleta de sua leitura, apresentando uma observação acerca de uma determinada problemática. Mas nunca é algo que você traz. Aí a argumentativa, nem toda dissertativa é argumentativa. Eu tenho uma dissertação expositiva ou uma dissertação expositiva argumentativa. Você pode variar.
Qualquer um. E a UFBA, para vocês verem como é que o vestibular está muito à frente de concurso público. A UFBA, a UNEB, a Unicamp, eles pedem um texto argumentativo. Em algum momento, eles pedem para que vocês façam dissertação, mas a maioria treinou o quê? Aqueles que se atreverem a escrever uma carta no vestibular, tá? Se atreverem a escrever uma carta, eles vão ser lidos de forma diferenciada, não vão? Vão chamar atenção para o seu texto. Porque a carta também é um texto argumentativo. O curso, ele não tem cobrado com tanta frequência, mas eu já vi propostas ligadas a um texto epistolar. Eu já vi propostas ligadas a um texto argumentativo. Se ele apresenta lá argumentativo, ele não está dizendo para você fazer obrigatoriamente uma dissertação. Pode ser uma dissertação. A narrativa, ela é predominantemente subjetiva, porque é um texto mais literário, né? Posso ir, operei. Para a última tipologia textual. Já ouviram falar? A primeira vez que eu vi texto injuntivo, essa nomenclatura não foi na faculdade, não foi para ensinar aluno em escola, foi em uma prova da SES Gran Rio. Imaginem o que é encontrar uma questão dessa. Quem cobra a tipologia textual é CESP. Em todo edital você vai encontrar lá tipologia textual. E a SES Gran Rio não cobra com tanta frequência. Aí, de repente, você se depara. O texto apresentado tem como tipologia A, injuntivo. Pode ser classificado como tipologia A, injuntivo. B, argumentativo. C, expositivo. Aí você empaca no injuntivo. Porque você acha com certeza absoluta que aquela nomenclatura que você não conhece é a resposta. Injuntivo é um texto que passa para você uma instrução. Me digam aí qual é o texto injuntivo que nós temos em sua predominância. Tem que ter uma instrução. Porque texto injuntivo é aquele texto instrucional. Ó, instrução. Eu tenho, olha, o que é predominantemente a receita. A bula, ela é injuntiva não em toda a extensão, ela é injuntiva na posologia. A bula dessas tipologias, fora a parte da posologia, dessas tipologias, a bula é o quê? Eu posso chamar a bula de dissertativa? Vocês perceberam a diferença entre a exposição e a dissertação? Não é um texto dissertativo, é um texto expositivo. Belezinha? A dissertação, ela pode ser um texto chamado de expositivo ou de dissertativo. Ou de argumentativo. Porque depende do tipo de dissertação que você tenha. Não, eu vou indicar mais predominantemente expositivo, porque é muito técnico, não, é muito da descrição do que é o remédio. Reparem só, quando nós aprendemos lá no cursinho sobre dissertação, o professor disse que dissertação poderia ter a apresentação da primeira pessoa do singular, mas nem todo texto um texto que apresente a primeira pessoa do singular pode ter uma linguagem dissertativa? Perceberam a diferença? Aí lá no concurso, o CESP ele coloca um texto que apresenta um eu, mas tem uma linguagem dissertativa. Que é uma linguagem mais técnica, objetiva, denotativa, que trata acerca de um determinado assunto, apresentando exposições sobre este assunto. Então, quando ele indica esse texto, mesmo com a apresentação do eu, este texto é um texto dissertativo, com linguagem dissertativa, ele não está necessariamente indicando que é uma dissertação.
Mas nós achamos que dissertação é a mesma coisa de texto dissertativo, é a mesma coisa de argumentação. Lá nos editais que cobram redação, eles apresentam: o candidato deverá fazer um texto dissertativo argumentativo. Ou um texto discursivo. Ele vai apresentar uma proposta discursiva. O discursivo é somente de escrever, de apresentar um discurso. Esse discurso, lá na hora da instrução, na prova, é que vocês vão identificar se é uma dissertação, se é a resposta a um determinado questionamento.